Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Martinez e mais um vídeo aqui para o canal. E já aconteceu outras vezes e com certeza nessa ocorrerá mais uma vez. Por causa de um vídeo, às vezes nós temos o desdobramento de outros vídeos sobre o primeiro assunto. E eu aqui vou fazer alguns envolvendo a pessoa do pastor Ed Renekiewicz e do seu sermão de atualizar a Bíblia. Mas naquela história que ele fala e justifica a suposta atualização da Bíblia, ele cita o texto de Deuteronômio 22, de 28 a 29. E ele conta uma história dizendo que o papai e a mamãe chegou com uma menininha lá na igreja e disse: olha, nossa filha foi estuprada. Aí ele fala: por acaso ela está noiva? Não, ela é criança, não pensa nisso. Então eu vou resolver como pastor, eu vou resolver o problema. Eu vou achar o estuprador e vou obrigá-lo a casar com a sua filha e está tudo certo. E aí ele fala: por isso a Bíblia é insuficiente. Quem quiser depois entra lá no vídeo dele, ele fala exatamente isso, tá ok? Eu vou botar aí na descrição desse vídeo as frases dele, né? Ele falando. Não vou botar o áudio nem o vídeo, vou colocar as frases para você ver aí na tela do vídeo e acompanhar e ver que eu não estou nem tirando nem colocando. Porque recentemente ele fez uma live onde ele se vitimiza e coloca aqueles que o criticam como pessoas maldosas, como pessoas que não são íntegras. O direito e o íntegro é ele, que fala o que quer, deturpa a palavra de Deus e quando recebe as críticas, diga-se de passagem, críticas teológicas, ele então arrepia. Eu acho lamentável esse comportamento, porque a gente está no debate e quando a gente entra num debate e a gente fala alguma coisa polêmica, a gente tem que estar preparado para ouvir o contraponto. Eu espero que ele tenha esse entendimento. Agora, veja, eu vou comentar sobre essa questão, porque na cabeça dele, o estupro é corroborado pela sociologia dos tempos de Moisés. Então, a sociedade que Moisés cuidava, com a permissão de Yahvé, autorizava e tolerava o estupro. Olha que absurdo. E aí, quando você pega o texto e lê qualquer tradução, você observa que o que ele está falando não é verdade. E isso que é o mais grave. Qualquer pessoa teria condições técnicas, se ele sabe ler e escrever, de ler o texto e entender o que Moisés está falando. Existem realmente alguns textos que são complexos na Bíblia. Você vai ter vários teólogos, doutores, olhando para aquele texto de maneira diferente. Mas nesse caso, não existe isso. Nesse caso, não há essa questão. É muito claro o texto. Se você começar a ler no versículo 25 do capítulo 22 de Deuteronômio e discorrer até o versículo 29, você vai compreender o texto e o contexto e o que está sendo falado. Não precisa nem apelar para textos paralelos, que é o que eu vou fazer agora, na explicação desse texto, e nem para o original hebraico, que eu também vou apelar. Só para deixar explicitado e claro. Tá bom? Então eu queria que você entendesse que, ao meu ver, o que o Ed René fez foi, além de descontextualizar o que a palavra está dizendo antropologicamente lá dos tempos de Moisés, além dele tirar isso do seu contexto original, ele a deturpou. Ele a deturpou. É como se você quisesse denegrir alguém, ou alguma coisa, ou algum livro. Então você pega uma parte, não é nem tirar do contexto, é tirar do texto básico que ele quer dizer, usar meias frases, contar com a ignorância das pessoas que não vão conferir, e aí agir dessa maneira. Então, para mim, porque o que vou dizer aqui é muito claro, para mim, pastor Ed Renekiewicz não só cometeu um erro teológico, não só teve uma visão de teólogo liberal,
porque um teólogo liberal não falaria o que ele disse. Um teólogo liberal usaria uma coisa técnica, discordante, conflitante para poder fazer a sua crítica. Ele não fez isso. Então, ao meu ver, ele age com dolo para denegrir mesmo a palavra de Deus. Essa é a minha interpretação do que eu vi ele fazer. E quero avisá-lo aqui, se ele estiver me ouvindo, eu assisti todo o sermão e assisti a live dele. Eu não estou tirando ninguém do contexto, tá certo? Aliás, ele, para se contextualizar, teve que escrever o que ele falou. Ele pediu para alguém escrever para depois ele comentar o que ele falou. Olha, quando eu prego, eu sei que eu estou pregando. Raramente acontece de alguma coisa ser mal interpretada. E se o pregador é uma pessoa versátil, ele vai pregar e vai se fazer entender. A gente não estuda à toa, não faz pós-graduação, não faz preparo de sermão, de homilia, para depois chegar diante de um púlpito e falar uma coisa que eu mesmo tenho que ler o que eu falei para ver se eu falei o que estão dizendo que eu falei. Só o fato de haver conflito sobre o que eu falei significa que o que eu falei não está bem dito, não está bem explícito. Porque quando você é claro, você resolve a questão com o seu sermão claramente explicitado no púlpito. E não é o que parece que aconteceu com o Ed René. Mas muito bem, então vamos pegar o texto de Deuteronômio 22, vamos ler do verso 25 ao verso 29, tá bom? Diz assim, eu estou pegando atualizado ou a corrigida, tanto faz. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar, aqui a palavra forçar é importante notá-la, e se deitar com ela, também é uma outra palavra hebraica interessante. Então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é esse negócio, pois a achou no campo. A moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Agora versículo 28 e 29. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela, que é interessante essa frase, pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não poderá despedir em todos os seus dias. Então ele não poderá dar o divórcio para essa mulher neste caso. Eu vou ler o texto paralelo, porque Deuteronômio é a repetição da lei. Então eu vou ler o texto em Êxodo 22, 16 e 17, que é onde está o texto principal. E aqui em Deuteronômio é a cópia da lei. Então lá, Êxodo 22, 16 a 17. Diz assim, é o mesmo caso. Se alguém enganar alguma virgem, e aqui a palavra enganar é importante notá-la também, que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Então aqui nós temos dois textos, o Deuteronômio 22 e o principal texto, que é Êxodo 22. Então, Êxodo 22 foi a primeira determinação, e Deuteronômio 22 é a cópia da determinação que foi dada por Deus. Muito bem. Vamos então entender o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, o verso 25 deixa claro qual é a visão de Deus sobre o estuprador na lei mosaica. O tal homem morrerá. Então, Deuteronômio 22, 25 deixa claro que a punição para estuprador na nação de Israel, na teocracia israelita ou israelense, era a morte. O Ed René Kivitz disse que o estuprador, ele ainda cita o caso do Robinho, faz uma analogia, aqui o Robinho perdeu o contrato, pode ir preso, a nossa sociedade não tolera o estupro, e como que se a de Moisés tolerasse, e ainda com a bênção de Deus. Olha como ele foi malvado, isso é malvadeza, dolo contra a palavra de Deus. E aí, o texto então deixa claro, versículo 25, que o estuprador morre, pena de morte para ele. E aí ele explica por quê.
porque a mulher foi vítima. Ela gritou, ela foi violentada, ela foi forçada, e então ele sim vai ser penalizado. A mulher não. A mulher é a vítima. Aí o verso 28 e 29 vai abordar um outro caso, quando a mulher não é a vítima. A mulher aí, no caso, é coautora do ato libidinoso junto com o homem, o que o Novo Testamento chama de fornicação. Então, o versículo 28 e 29 vai dizer: quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela. Aqui esse pegar nela, no hebraico, é tapas, ou tafas. A pronúncia é complicada, mas é isso aí. A transliteração é tafas, ou tapas. Então, a ideia aqui é uma ideia sedutiva. Ele vem sobre ela com um viés sedutor e de sedução. Então, esse pegar nela não é arrastá-la forçosamente, mas sim entrar com a sedução sobre ela. Eu vou colocar aí para você a paralela dessa palavra que está lá em Êxodo 22, que é a palavra patas. Aqui é tapas, tapas, e aqui é patas. São trocadas as palavras como sinônimos no hebraico. E está aí o texto: patas, sedução. Então, se alguém enganar ou se alguém pegar, a ideia aqui, tanto em Deuteronômio 22, 28, quanto em Êxodo 16, a 22, 16, é de seduzir. Se você continuar lendo, você vai perceber que o rapaz tem que casar com a moça e ambos são punidos com esse casamento, que vai ser indissolúvel. Porque se você continuar lendo Deuteronômio 22, 23, 24, a hora que você chegar no 24, vai falar do divórcio. Já este rapaz aqui, se ele cometeu esse ato aqui de sedução, ele prometeu que ia casar, ele prometeu mundos e fundos para a moça. Isso não acontece hoje, né? Pedir prova de amor, isso não é uma coisa do século XXI, não é da nossa antropologia, é só da antropologia de Moisés. É como disse Billy Graham: a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. E é verdade. Isso aqui é muito comum acontecer hoje em dia, né? As moças crentes e o mocinho malandrinho dentro da igreja pede uma prova de amor. Qual é a prova de amor? Fazer sexo antes do casamento. Então, nesse caso aqui, os dois eram punidos obrigando-se, de acordo com a lei, a se casar. Eles eram obrigados a casar. Agora, olha o que acontece em Êxodo 22. Em Êxodo 22, tem um desdobramento aqui dessa lei. Porque às vezes o pai da moça fala: não, esse rapaz aí é muito malandro, enganou a minha filha, ele vai pagar mais, uma multa maior, mas eu não vou deixar casar. O pai ainda podia não deixar casar, para proteger a filha, já que ele descobriu que o rapaz é um sedutor, é um indivíduo desprovido de caráter. Então havia essa possibilidade. Então, quando nós analisamos texto e contexto, em qualquer tradução, e por isso que eu usei a Bíblia Viva, que aqui fala de seduzir sexualmente e não estupro, o autor foi perfeito aqui nessa interpretação. Quando a gente analisa o texto e o contexto, não há sombra de dúvidas. Aqui não se fala de beneficiar o estuprador. Muito pelo contrário. É um casal que foi pego em ato libidinoso, em fornicação. Eles foram apanhados. E aí eles são chamados à responsabilidade. A lei de Moisés, nesse aspecto, está totalmente contextualizada até para os nossos dias. Até para os nossos dias. Vivemos essa realidade dentro de nossas igrejas. Então, a argumentação que ele fez em cima desse texto para justificar que a Bíblia precisa ser atualizada é doloso. A atitude dele foi dolosa. O que quero dizer com isso? Isso que estou falando, qualquer pessoa que pegar o texto e o contexto e ler, pode ser na Bíblia Viva, pode ser na Bíblia Palavra-Chave que eu usei aqui neste vídeo, que aqui é Almeida Revista e Corrigida, não tem importância em qual tradução. Ou se pegar o original hebraico, vai ver que as palavras que eu citei aí, duas palavras hebraicas, patas, pata e tapas,
São as palavras usadas aí por pegar a moça. Na verdade, no hebraico tem a ver com seduzir a moça, seduzir a jovem. Então, não há nada de estupro aqui no caso, é um ato sexual consensual entre um moço e uma moça. E a orientação aos pais é que eles sejam obrigados a casar, e o rapaz sedutor com a sua família tem que pagar ali, tem que pagar o dote. Então havia um dote a ser pago e pronto. E resolvia-se o problema. E até hoje nós fazemos assim em vários casos. Quando a gente descobre que tem um casal dentro da igreja cometendo um ato de fornicação, a gente chama o casal, dá a disciplina para o casal, que está em Mateus 18, faz a disciplina, marca a data do casamento, se eles querem a bênção de Deus, fazemos o casamento e então restitui a comunhão dos dois à comunidade, à igreja, sem nenhum problema. Então esse texto, apesar de ser um texto da lei, está atualíssimo com as nossas realidades sociais até hoje, no século XXI. Agora, o argumento dele, repito, foi doloso e lamentável. Tá bom, pessoal? Gente, está explicado aí. Qualquer dúvida, eu tenho um PDF que foi um estudo que o irmão me mandou, é baseado nesse estudo. Se você quiser, eu mando para você, é só entrar em contato aí com o meu WhatsApp, mostrando o original hebraico. Não há como pensar diferente nesse texto. O versículo 25 de Deuteronômio 22 pune o estuprador com a morte, enquanto que o 28 e 29, o casal que está em consenso sexual fora do casamento é orientado a casar, e o rapaz que seduziu a moça é orientado a pagar o dote ou uma multa para o pai da moça, e assim resolve-se a questão. Não vejo nenhum problema nessa colocação bíblica ou nessa realidade social do tempo de Moisés. Bem, gente, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Conto com as suas orações, divulgue o nosso vídeo e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o próximo vídeo.